esta revista y de este número. Contamos con la presencia de... No, me había preparado, de verdad, un montonazo de datos biográficos, pero yo creo que aquí hay, la mayoría conoce a los presentes y vamos, no voy a enumerar todos los libros, todos los cargos, todas las iniciativas que han hecho a lo largo y están haciendo a lo largo de su vida profesional. Algunas sí, pero bueno, en general, no lo digo por decir, pero me había preparado una presentación así como muy erudita y muy de Wikipedia, pero la voy a ahorrar. Contamos con la presencia de Carlos Reis, que es el director de la revista, y con los dos coordinadores, Antonio Apolinario, de la Universidad de Coimbra, y Antonio Sáenz Delgado, de la Universidad de Évora. Siguiendo con una locución latina, de origen medieval, no de origen romano, excusatio non petita accusatio manifesta, voy a empezar explicando por qué para el Instituto Cervantes de Lisboa esta actividad es una actividad clave, yo incluso diría que estratégica en sus planes a medio y largo plazo, para que luego, pues bueno, sí, los puedan acusar abiertamente de que sí, que efectivamente somos iberistas, estamos a favor del iberismo, sea lo que los académicos decidan que es el iberismo. Pero es una fe ciega en el iberismo en este siglo XXI. Como narrador a mí me gustan los relatos, me gustan las historias. En septiembre se incorporó al Instituto Cervantes de Lisboa, desde Moscú, una nueva jefa de bibliotecas, Marila Delibes. Una gran profesional, desafortunadamente no estamos trabajando en el Cervantes desde hace muchísimos años. Nos conocemos de nombre y nos hemos hablado en muchísimas ocasiones, pero nunca habíamos tenido la ocasión de poder trabajar juntos. Como decía, los traslados, las mudanzas, y más en tiempos de pandemia, pues bueno, son duras, son difíciles, pero aún así no pasó mucho tiempo y empezamos a reflexionar un poquitín sobre las bibliotecas del Instituto Cervantes, que por cierto quiero señalar es la única red de bibliotecas públicas que tiene la sociedad española por el mundo. Y por supuesto reflexionamos en concreto también sobre el sentido que tiene tener una biblioteca como la Biblioteca Torrente Ballester, más allá del apoyo que da a nuestros estudiantes, que día a día van mejorando, incluso online, y a nuestro público cautivo, porque tenemos evidentemente un público cautivo. Reflexionamos, entre otros, muchísimos temas sobre nuestros fondos, sobre nuestras colecciones, y sobre todo hay algo que a mí me preocupaba mucho, que era cómo abrirse a una sociedad tan rica, tan plural como es la sociedad portuguesa, y de intentar aportar algo desde este rincón humilde, muy humilde, que ocupa el Instituto Cervantes en Rúa Santa Marta, en esta ciudad. Si bien es cierto que la biblioteca Torrente Ballester cuenta con lo que en el argot nuestro llamamos un fondo local, o sea, traducciones, algunos estudios de relaciones entre los países, en realidad no posee una colección propiamente dicha específica para el iberismo. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención después de un viaje a Évora y de un encuentro con Antonio Sáenz allí en Évora, ¿no? O sea, este encuentro para mí me iluminó y fue poniendo nombre a mis ignorancias, no a mis curiosidades, porque tenía curiosidades, sino a mis ignorancias con respecto a el iberismo. Coincidencias. Creo que fue 1 o 2 semanas después de esta reunión y de estas reflexiones que tuve con Marila, coincidí con Carlos Reis, comisario para las conmemoraciones del centenario de Saramago en la fundación de Saramago. Exactamente, si me lo
preguntan, no recuerdo con qué motivo estábamos allí. Yo creo que era para la presentación del programa del centenario, y me parece que estábamos esperando a la ministra de Cultura, Grasa Fonseca. De lo que sí que me acuerdo es que mientras hacíamos tiempo, o como decimos en España, echábamos la mañana allí esperando a la ministra, Carlos me habló del número de la revista de estudios literarios, de la que es el director, como decía, y en concreto me hablaba de este número, del número 11, dedicado íntegramente a los estudios ibéricos. Y como es lógico, me interesó muchísimo, pero ¡zas!, llegó la ministra y dejamos de hablar. Pero esa misma noche volvimos a coincidir en el Teatro San Luis para escuchar a la Orquesta Metropolitana de Lisboa interpretar las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, intercambiando textos que José Saramago había escrito para Jordi Savall y para esta obra hacía algunos años, ¿no? Y allí en el foyer, porque también esperando a las autoridades, siempre esperando a las autoridades, estaba el presidente de la República, estaba el presidente del Consejo, bueno, había muchísima gente, pero bueno, esperando y a que nos colocaran allí seguimos con la conversación de la mañana. Y nada, concordamos así, pero en el foyer, presentar el número de la revista en el Instituto Cervantes. Convenimos que sería en enero, condiciones sanitarias permitiendo, no lo han permitido como a nosotros nos hubiera gustado, pues bueno, una copa de vino, un cóctel, otro tipo de presentación, la volveremos a hacer, pero bueno, hemos preferido hacerlo de esta forma, y que iba a ser la primera actividad presencial del Instituto Cervantes en el año 2022. No pasó muchísimo tiempo y cuando Antonio Sáenz me llamó, y coordinándonos con Antonio Apolinario nos pusimos de acuerdo en la fecha y en el formato. Y la fecha vino establecida por Mario indirectamente, porque el consejero de Educación había convocado una reunión del Consejo de Universidades hoy a la mañana, y aprovechando que Valladolid no pasa por el Pisuerga, o al contrario, pasa por el Pisuerga, decidimos organizar este acto hoy aquí. Sea como sea, estamos hoy aquí. Yo regresé de las vacaciones de Navidad y me encontré con el volumen, y tuve pues bueno, la ocasión de poder hojear, de poder ir leyendo los artículos, no todos, pero muchos de los artículos que conforman la revista, y tuve la absoluta certeza de que a nivel conceptual y a nivel formal el iberismo hacia el que se tiene que dirigir los estudios actuales son los que señalan, los que marcan algunos de los artículos y de la revista, y también los ejemplos que ponen en la revista. Y también supe, y en eso coincido con Marila, que hemos estado hablando esta mañana, que ese número, con todas sus referencias, con toda su bibliografía, que es amplia y extensísima, va a ser sin duda el germen que nos va a permitir esa futura colección que quiera albergar el Instituto Cervantes de Lisboa aquí. Y en ello nos vamos a poner a trabajar. Por todo ello, sigo con las explicaciones que quería decir. No obstante las restricciones, no obstante pues bueno, el formato reducido al que nos hemos visto obligados a tener que regular, no obstante pues bueno, estos contextos coyunturales tan complicados, con 1 millón de personas confinadas hoy, que es casi el 10% de la población portuguesa, hemos querido mantener la actividad porque para nosotros tiene, repito, un alto significado simbólico, pues representa la apuesta a la complementariedad física y cultural de dos universos
imaginarios muy complejos, muy complicados, con muchos centros gravitacionales, que diría Battiato, pero que están ahí y que siguen interrogándose sobre muchísimos aspectos que van, vamos, desde el género a las teorías postcoloniales, a qué hablamos cuando queremos hablar de iberismo. Por eso es un placer presentar, bueno, más que un placer es casi eso, un deber presentar esta revista aquí, y ahora pues le paso la palabra a Carlos Reis, el director de la revista. E confirmar que da nossa conversa rápida tornou-se rapidamente evidente que a apresentação deste número tinha que se fazer aqui, não haveria lugar mais indicado. E depois disso, saudando os presentes e os meus queridos colegas, como diria um outro colega meu, queridos colegas e não obstante amigos, António Apolinário Lourenço e António Sais Delgado, saudá-los também como coordenadores deste número. Não me lembro nesta altura de quem foi a ideia de se fazer este número. Sei que convergimos rapidamente em que as pessoas indicadas para o coordenar este tema seriam o António Apolinário Lourenço e o António Sais Delgado, sendo sabido, e julgo que chegámos a comentar isso, que um empreendimento tão natural como este, e fácil para mim como diretor, porque não tive a mínima preocupação na organização deste número, um acontecimento tão natural como este de organizar um número de uma revista académica da Universidade de Coimbra sobre estudos ibéricos, há meio século não seria tão fácil. Eu já tenho alguma memória de há meio século. Não seria tão fácil. E não seria tão fácil, seria mesmo muito difícil, porque as mentalidades, as atitudes, as representações, as imagens recíprocas eram bem diferentes do que são hoje. Parece incrível hoje quando olhamos para esse meio século e para as décadas que vivemos e para as transformações políticas, culturais e mentais que vivemos, como as coisas mudaram. E mudaram para melhor, evidentemente. O adjetivo ibérico está hoje liberto de estigmas que os tinha em Portugal de antipatriotismo e, sem embargo, de uma ou outra resistência, entrou já na metalinguagem dos estudos literários e culturais e formou uma área consolidada, consistente, alargada, muito bem representada academicamente, sendo este número desta revista uma evidência flagrante de que assim é. E, sobretudo, uma evidência de como os estudos ibéricos são fundamentalmente diversificados do ponto de vista temático. Esta revista mostra-o bem. Fala-se nela dos fundamentos dos estudos ibéricos, fala-se nela de dinâmicas e de relações literárias em contexto ibérico, de estudos de caso, de literatura e ideologia, de literaturas ibéricas e estudos interartes, da tradução como mediação cultural, mostrando bem que essa diversificação não é dispersão, bem pelo contrário, é um argumento forte no sentido da constituição e da afirmação constante desta área de estudos. Evidentemente que, para que este número fosse o que é, e eu estou orgulhoso dele como diretor da revista e sou e serei seu leitor com proveito, para que isto acontecesse, evidentemente muito contribuiu a qualidade académica dos dois coordenadores. O António Apolinário Lourenço, que é hoje em Portugal uma das referências dos estudos hispânicos e cuja carreira eu tenho tido o privilégio de acompanhar na minha universidade, e o António Sais Delgado, que é, a meu ver, uma das grandes autoridades sobre estudos ibéricos, sobretudo no plano
das relações transfronteiriças para as quais ele tanto tem trabalhado, designadamente da Universidade de Évora, mas não só na Universidade de Évora. Este campo tem precedentes. Tem um precedente e tem, se quiserem, também um antecedente. Vou glosar um pouco estas duas noções. Para mim, como leitor deste número da Revista de Estudos Literários, este número tem um precedente. Esta reflexão tem como referência imediatamente anterior, precisamente o livro do António Saias Delgado e do Santiago Pérez Isasi, De Espaldas Abiertas, Relaciones Literárias e Culturais Ibéricas. Este título, De Espaldas Abiertas, é evidentemente um título que, trazendo consigo o subtítulo que o especifica, Relações Literárias e Culturais Ibéricas, remete de alguma forma, ironicamente, para aquilo que eu disse, que hoje está de alguma forma superado e que permite que um número como este seja um número encarado com naturalidade. Fazer dos estudos ibéricos hoje estudos já não marcados pelo estigma das costas voltadas envolve, evidentemente, uma proposta de abertura e os desafios correlatos que daí vêm. E o que está em causa nos estudos ibéricos hoje, como este número bem mostra, e como o livro do Saias Delgado e do Pérez Isasi, antes deste número, bem indicaram, é que, no fundo, está aqui em causa um processo de reconstrução, de evoluções históricas das relações sistémicas entre as culturas ibéricas, sem que deva reconhecer-se ou tenha de reconhecer-se hoje, neste amplo quadro, o protagonismo de qualquer das suas culturas ou literaturas, mas sim, tendencialmente, olhá-las como culturas em diálogo. De uma forma sintética, o que eu posso dizer é que este número da Revista de Estudos Ibéricos, da Revista de Estudos Literários, mas é um bom título para uma revista, quem sabe se isto é premonitório, da Revista de Estudos Literários, confirma a existência de três pilares que o livro do Saias Delgado e do Santiago Pérez Isasi traz consigo. Primeiro, a documentada, efetiva, tradição de relações interculturais, que quando se retirou o véu que as separava às culturas ibéricas, ficou à vista. Segundo, a necessidade de contrapor às resistências empedernidas que existiam entre as culturas ibéricas e as literaturas ibéricas, o aprofundamento daquelas relações, mais efetivas numas épocas do que noutras, mas efetivamente existentes, ao ponto de se saber que em Portugal houve uma literatura, há muitos séculos já, em língua espanhola, escrita em Portugal. E, por fim, um outro argumento importante para a constituição dos estudos ibéricos e que tem tudo a ver com o lugar onde nos encontramos e que é a forma como hoje, com alguma desenvoltura, se ensina a língua espanhola em Portugal. Tendo-se adquirido uma noção que hoje parece trivial, mas que há 40 ou 50 anos não o era tanto, e que é a noção de que a língua espanhola precisa ser estudada. Eu tenho, devo dizer, uma resistência, esta sim empedernida, contra a forma como, por vezes, de uma maneira um pouco galhofeira, alguns portugueses se ufanam de falarem portunhol. Eu abomino o portunhol, porque considero isso uma desagregação e quase uma ofensa a dois grandes idiomas que têm que ter a sua identidade própria. Hoje sabe-se que é preciso, é útil, é necessário estudar espanhol em Portugal. Isso não era tão evidente na minha geração. Pois bem, o que este número nos traz também é uma reflexão, ainda que por via indireta, acerca do iberismo. E acerca do iberismo, eu gostava de vos falar aqui brevemente de
de um antecedente na reflexão que esta revista propõe e na minha própria reflexão quando encaro este tema. E de um antecedente que tem uma circunstância própria, que é justamente a celebração do centenário de José Saramago e a forma como José Saramago refletiu sobre o iberismo. Lembro aqui um texto de Saramago chamado precisamente acerca do meu iberismo entre parênteses, o que é muito sintomático. O Saramago não reflete acerca do iberismo. O Saramago diz-nos que a reflexão acerca do iberismo é sempre inevitavelmente centrada numa subjetividade e naquilo que ela traz consigo. Essa reflexão, que é de 1988, é uma reflexão em que o José Saramago, no fundo, revisita um tema com larga tradição na cultura portuguesa. E basta lembrar aqui a importância que o iberismo teve para a geração de 70 e logo depois dela para a geração de 98. Mas a reflexão do Saramago sobre o iberismo é uma reflexão que está muito marcada por uma circunstância histórica. E essa circunstância histórica é, evidentemente, a entrada de Portugal em simultâneo com a Espanha na então Comunidade Económica Europeia a 1 de janeiro de 1986. Repare-se, o ensaio do Saramago é de 88, a Jangada de Pedra é de 89 e tudo isso tem a ver com uma forma crítica de olhar não tanto o iberismo, mas a relação dos povos ibéricos com a Europa. A esse texto, que é de 88, o Saramago junta um outro que se intitula Descobramos uns aos outros e que é um texto publicado em Espanha, antes de ser publicado em Portugal, e que foi tema de uma conferência que o Saramago fez justamente em Cáceres, em 1998, no Congresso Ibero-Americano de Filosofia, e que converge com esta reflexão sobre o iberismo. Descobramos uns aos outros, no sentido de nos conhecermos melhor no espaço ibérico, mas também de sabermos que temos fragilidades. E essas fragilidades têm a ver com o diálogo com a Europa e com a condição de periferismo, às vezes de marginalidade, que ocupamos na Europa, mais, evidentemente, Portugal do que Espanha. Mas, sobretudo, mensagem final de Saramago: saibamos respeitar as nacionalidades ibéricas e as suas diversidades. Saramago fala um pouco contra aquilo que chama a ofensa eurocêntrica, do que é esse ato de ignorar e às vezes menosprezar aquilo e aqueles que estão na margem. E apresenta para isso a alternativa que está na Jangada de Pedra, que é ir em busca de uma nova descoberta, ou seja, de um encontro com os povos ibero-americanos e ibero-africanos. Já se sabe que a Jangada de Pedra não é o romance mais conseguido de Saramago, e já se sabe que a jangada fica um pouco a navegar sem saber a que destino há de chegar. Tomemos isso também como uma outra alegoria ou uma subalegoria no quadro dessa alegoria mais vasta que é a da jangada que navega pelo oceano. E a subalegoria é esta: não sabemos ainda o destino. Continuemos a refletir. Insista-se na necessidade de pensarmos o espaço ibérico, as suas diversidades, mesmo que não saibamos muito bem por agora a que porto vamos chegar. Muito obrigado, António Sais Delgado e António Apolinário Lourenço, por terem organizado este número, que é, a partir de agora, um marco no contexto dos ibéricos. Muito obrigado de novo, Iñaki Abad, por nos ter recebido aqui no Instituto Cervantes. Eu começo também por agradecer ao diretor do Instituto Cervantes, ao Iñaki Abad, o anfitrião deste lançamento do livro, não é? Enfim, desde a simpatia com que recebeu a ideia e também as palavras que dirigiu à publicação. E agradeço, evidentemente, ao professor Carlos Reis
eu chamo sempre professor Carlos Reis, ele foi meu professor de licenciatura, de mestrado, de doutoramento, Em meu Coimbra, orientador. uma vez professor toda a vida. E o António Santos Delgado, que coordenou comigo esta publicação. Eu lembro-me, enfim, lembro-me do primeiro momento do nascimento deste número da revista. Foi um telefonema que recebi do diretor, Carlos Reis, disse: Apoiar, tenho aqui uma ideia para o número da revista, você faz isto e faz com o António Santos Delgado. Portanto, foi assim a encomenda. Portanto, a não ser que tivesse vindo de mais alto, digamos assim, de alguma instância sobrenatural, foi aí que nasceu. E realmente também estou satisfeito com o resultado. Eu antes disso queria dizer uma coisa. A primeira vez que eu estive aqui no Instituto Cervantes, não sei, eu penso que era já este lugar, em 1994, para lançar a história da literatura espanhola que eu e a minha colega Heloísa Álvares publicámos na editora ASA. Foi a primeira história da literatura espanhola que se publicou em Portugal, escrita propositadamente para o público português, portanto não era uma tradução, e creio, se não me falha a memória, que também não se publicou mais nenhuma, não é? Tinha o prefácio também do professor Carlos Reis e foi apresentada por uma grande figura da poesia e do ensaísmo espanhol, um grande lusitanista, Ángel Crespo. Bem, mas seguindo realmente o meu raciocínio inicial, não é? Agradeço a presença de todos aqueles que estão aqui e, claro, agradeço, eu creio que só está aqui um colaborador, portanto agradeço na pessoa do Chequinha a todos os colaboradores desta publicação, porque foram muitos, foram 32 os colaboradores. Estou aqui a contar todos, estou a contar-nos também a nós, todos aqueles que têm o nome na revista, portanto, além do diretor, dos coordenadores, mais 29 colaboradores. Tivemos uma aceitação, portanto, o nosso Call for Papers teve uma aceitação, para mim, digamos, que excedeu muito as expectativas e que excedeu muito aquilo que é o âmbito habitual da nossa revista, da resposta ao Call for Papers, porque a área temática tem 15 artigos de 18 autores. Ainda houve um ou outro que acabou por não apresentar, por algum motivo, e houve, creio eu, que houve 2 rejeitados também, enfim, porque é uma revista universitária e, portanto, por cá também aquela submissão, não é, à avaliação por pares, mas foi realmente uma resposta muito interessante e com propostas muito variadas, fugindo até àquilo que geralmente se espera. Portanto, aquilo que geralmente se espera quando se fala de estudos ibéricos, de iberismo, é que apareçam propostas sobre o Namun, não é? Enfim, ou a Terra de Quental, há uma série de nomes que são aqueles mais habituais, Emília Pardo Bazin, mais recentemente. Mas não, foi realmente uma coisa muito variada, desde autores do século, eu creio que começa no século XVII e vem até ao século XX, não é? E, portanto, autores que nunca tinham sido, digamos, relacionados neste âmbito dos estudos ibéricos. Depois eu também aprendi bastante com a revista, não só com a leitura dos diferentes artigos, mas até com a própria noção teórica de estudos ibéricos, porque o meu entendimento dos estudos ibéricos, eu creio que é bastante mais generoso do que aquele que tem, por exemplo, o Santiago Pérez de Sassi, e, portanto, como área científica, área de estudos académicos, é muito interessante, mas realmente isso não é a mesma coisa que o iberismo. E eu sinto-me mais ibérico do que especialista em estudos ibéricos, francamente, não é? Os estudos ibéricos nasceram no mundo anglo-saxónico por um ato de inteligência, que é, mas nós que estudamos espanhol, nós que estudamos literatura espanhola, ou nós que estudamos literatura portuguesa ou brasileira, porque é que não fazemos um pequeno esforço e vamos até à literatura, à cultura, à língua do país vizinho, que com um pequeno esforço
consegue-se muito mais, consegue-se um âmbito muito maior. E os portugueses e os espanhóis normalmente não têm esse esforço, não é? E, portanto, estão aqui, digamos, concentrados nos seus estudos sobre coisas portuguesas ou coisas espanholas e, muito raramente, olham para o país vizinho. Claro que isso tem mudado mais em Portugal do que em Espanha, creio eu. Só há 2 ou 3 nomes de autores portugueses que são conhecidos pela maior parte do público leitor espanhol. Portanto, recentemente, enfim, depois daqueles clássicos como o Camões, recentemente, nos anos 80, juntou-se o Fernando Pessoa, não é? O interesse pelo Essa de Queiroz aumentou e não há ninguém que estude a literatura, o romance do século XIX em Espanha que não conheça o Essa de Queiroz, e depois, claro, o fenómeno Saramago. Mas geralmente não se vai muito além disso e em Portugal, creio eu que, apesar de tudo, Portugal tem a vantagem que Portugal tem, porque também tem mais resistência ao iberismo, não é? Portanto, não é aquilo que foi, mas, digamos, se houvesse uma área de estudos anti-ibéricos, também teria os seus adeptos. Mas, realmente, os portugueses têm a vantagem sobre os espanhóis, sobre os argentinos, sobre os brasileiros, sobre todos, de entenderem espanhol, não é? Porque os brasileiros não têm a mesma facilidade para compreender espanhol, por exemplo, nem têm a mesma facilidade para entender o português de Portugal, não é? Portanto, nós realmente, enfim, temos essa grande vantagem, não é? Portanto, os portugueses em geral têm essa grande vantagem. E sempre, por muito que se fale de costas voltadas, etc., a verdade é que sempre em Portugal houve atenção às coisas de Espanha e há coisas que me deixam, digamos assim, admirado, como por exemplo o facto de Emília Pardo Bazán ser muito conhecida em Portugal no século XIX, coisa que eu desconhecia. Encontramos artigos no jornal de pessoas a dizer, enfim, fui ao restaurante e encontrei lá Emília Pardo Bazán. Portanto, era realmente uma figura conhecida. Enfim, para não falar de outros como Valle Inclán, enfim, eu desconhecia até há pouco tempo, até ter visto também estudos sobre isso, que foi publicado em revistas portuguesas nos anos 30 do século XX, não é? Portanto, temos essa pequena vantagem. Mas, portanto, estava a dizer que a revista tem realmente essa concepção muito mais generosa e abrangente dos estudos ibéricos, não é? Portanto, não, todos os artigos que tinham essa intenção de relacionar as duas literaturas e que tinham qualidade para isso, foram integrados na revista. E dizia eu que fiquei a conhecer melhor o que eram os estudos ibéricos porque realmente eu tinha o Santiago e a Esther Jimeno Ugalde, que assinam os 2 primeiros artigos da revista, porque são aqueles que têm um conteúdo mais teórico e também mais geral, têm um site sobre estudos ibéricos, com uma secção, Who's Who, quem é quem, com as publicações das pessoas que se dedicam aos estudos ibéricos. E eu nunca percebi muito bem porque é que algumas coisas que eu escrevi não estavam lá. Enfim, umas sim, outras não. Porque é que a história da literatura espanhola não estava no site? Porque é que a história da literatura portuguesa que publiquei, coordenei com um colega de Salamanca e José Luís Gavilanes, sim, publicámos no ano 2000, na Cátedra, porque é que isso também não fazia parte? Porque, na verdade, foram feitos, tanto uma como a outra, foram pensados uma literatura espanhola para o público português, uma história da literatura portuguesa para o público espanhol e, portanto, o diálogo está presente. Mas, pronto, aquilo que não é diretamente relação não entrará no âmbito teórico dos estudos ibéricos. Só mais algumas notas, portanto, para demonstrar realmente qual é o conteúdo da revista em termos até quantitativos. Portanto, 15 artigos na área temática, de 18 autores, 2 na secção não temática, mais um artigo para a secção profissão, que é uma secção que temos habitualmente, não é? Portanto, em que convidamos alguém relacionado com o tema do número da revista, a secção arquivo, 10 recensiões de 11 obras, de obras escritas em português, em espanhol, em inglês. Os autores foram 10 autores portugueses, eu fiz as contas bem feitas,
10 autores portugueses, mais 6 portanto, nas recensões, 16 autores portugueses, 11 espanhóis, 3 brasileiros, uma italiana. E as línguas utilizadas foram português, castelhano, italiano, catalão. Na área temática, 7 artigos em português, 6 em castelhano, 1 em catalão, 1 em italiano e, enfim, sente-se um pouco a falta de um artigo em galego, mas porque nos falhou no último momento, porque também estaria presente. E os artigos são muito interessantes, como digo, abrem novas portas ou são dedicados a assuntos que não são muito habituais quando se fala dos estudos ibéricos. Há um artigo que eu achei delicioso porque também se relaciona com Coimbra, não é? O industrial catalão que pode ter inspirado o banqueiro anarquista de Fernando Pessoa, enfim, não sabia de todo dessa situação e realmente é muito interessante. Aliás, ele criou uma fábrica em Coimbra, que instalou uma fábrica de edifícios, que instalou num edifício que hoje, que era um convento antes de ser um edifício fabril e que hoje é a principal sala de espetáculos de Coimbra, o convento de São Francisco, não é? E, portanto, e como tenho andado também a trabalhar com outro, este é catalão, com outro espanhol, neste caso um galego, que chegou a Coimbra no início do século XX e criou também uma grande empresa de lanifícios, a Santix, que só enfim, há poucos anos é que faliu e que fechou, foi uma das grandes empresas de lanifícios de Portugal, e esse senhor foi nada mais nada menos do que o avô de Fernando Assis Pacheco, um dos grandes escritores portugueses, não é? E que instalou a sua fábrica em 1952 num outro edifício emblemático de Coimbra, onde está o Museu da Cidade, que é o edifício Chiado, não é? Portanto, duas histórias que se cruzam de espanhóis que se instalaram, espanhóis da periferia, não é? Que se instalaram em Coimbra e que foram grandes senhores da indústria. Portanto, achei realmente muito interessante aquela história e pronto, agradeço. A revista está online, portanto pode ser consultada, lida, mas estes exemplares são para oferta, não vou levá-los de volta, não é? E portanto está à disposição de quem não o tiver e quiser ficar. Paso a palavra agora ao António Sáenz da Luz. Buenas tardes. Es un placer estar aquí en esta sesión. Quería que las primeras palabras fuesen de agradecimiento, como no puede dejar de ser en una ocasión como esta, en la que asistimos al bautizado de una revista. Una palabra de agradecimiento para el Instituto Cervantes, en la persona de Iñaki, por acoger esta iniciativa, a todo el público, incluidos los autores, sin los cuales pues, no habría sido posible publicarla. Un agradecimiento muy especial a Carlos Reis, al profesor Carlos Reis, por la confianza que supone la invitación a coordinar este número y sin duda pues una palabra de agradecimiento a Antonio Apolinario, que ha sido mi compañero y mi colega y con el que siempre es un placer trabajar. Cuando el profesor Carlos Reis me llamó para proponerme comenzar a pensar, comenzar a hablar con Apolinario para gestionar la edición de esta revista, dije que sí de inmediato. Es decir, es de esas propuestas que uno no duda ni un segundo. Sobre todo, fundamentalmente, por dos motivos, o tal vez por tres. El primero es por la admiración de la persona que me lo proponía, la admiración que tengo por la persona que me lo proponía y la admiración que tengo también por la persona con la que iba a trabajar. El segundo motivo es porque, sin duda alguna, la revista de estudios literarios que edita el Centro de Literatura Portuguesa de la Universidad de Coimbra es una revista de referencia, una revista, pues digamos que con un prestigio nacional e internacional, pues que hacía que sin duda la propuesta fuese muy apetitosa. Y la tercera razón era que caía, digamos, esta propuesta venía en el hilo, venía en el caldo, si me permiten la expresión, pues de un momento académico y que también se confunde muchas veces con un momento vital, en mi caso, pues de una aproximación muy grande desde hace tiempo con este área de los estudios ibéricos,
que me parece que es un área en crecimiento, no solo en Portugal, sino diría que prácticamente en todo el mundo es un área en crecimiento, un área que parte de un desenterramiento, como decía Carlos Reis, pero que tiene unas raíces, yo creo, ya consolidadas y comienza a dar cada vez más frutos, ¿no? Y creo que por eso pues, me parecía una oportunidad extraordinaria poder vincular la historia de una de las revistas del área de la literatura más importantes de la Academia Portuguesa con un área como la de los estudios ibéricos que da frutos y cada vez felizmente más frutos. Yo creo que esta revista, de la que ha hablado Antonio Apolinario, desvelando ya su contenido, de alguna manera es un esfuerzo más de un colectivo de personas que en el medio académico internacional, no solo portugués o no solo ibérico, sino internacional, vienen o venimos trabajando por, de alguna manera, preguntarnos hasta qué punto este tópico que nos habla hasta la saciedad de que España y Portugal han sido siempre dos países que no se entendían, que recelaban uno del otro, que no se interesaba el más grande por el más pequeño desde el punto de vista geográfico, que no existía una dinámica de aproximación entre los dos, pues yo creo que este es uno de los frutos posibles de la vocación de dar respuesta a esa pregunta. Es decir, yo creo que una de las grandes cuestiones que plantean los estudios ibéricos, y tendremos ocasión de hablar de esto, es hasta qué punto eso es real, hasta qué punto eso es posible. Porque muchas veces los lugares comunes que construyen nuestros imaginarios culturales parten de principios que no corresponden totalmente a la realidad, pero que después, bueno, pues por las inercias que tienen las propias construcciones culturales, sobre todo desde el punto de vista de las nacionalidades, pues tienden a consolidarse y a fosilizarse incluso, porque esta idea de España y Portugal siempre separados, desde el punto de vista de la cultura, está fosilizada, absolutamente fosilizada. Parece que es imposible hablar sobre este tema sin referirnos a ese tópico. Y sin embargo creo que el trabajo de muchas de las personas, no solo que estamos aquí en esta mesa, sino de los que contribuyen para este número de la revista, o de los que contribuyen desde otras universidades en América, en Europa, en la península ibérica, tiende a demostrar que realmente esa realidad no ha sido siempre así, sino que si rascamos la piel, la epidermis de esa realidad o de ese tópico cultural, nos encontramos con que existe un conjunto ingente de relaciones posibles entre España y Portugal, y después me referiré a esta pareja de baile España y Portugal. Existe una cantidad enorme de relaciones que han permanecido siempre a la sombra de ese tópico, ahogadas por ese tópico, a la sombra de ese tópico, que sin duda es un tópico muy atractivo, y si me permite la expresión diré que este tópico de los dos países enfrentados es un tópico muy sexy, es decir, gusta mucho, pero realmente creo que no corresponde a la realidad. Con pocos países del contexto internacional creo que ha tenido la literatura española tantas relaciones como con la literatura portuguesa. Y casi que me atrevería a decir que en el otro sentido también es posible desvelar un conjunto importantísimo de relaciones. Porque como bien decía, creo que ha sido Iñaki, los estudios, o Apolinario también lo ha subrayado, los estudios ibéricos como disciplina científica tienen como objetivo centrarse en el ámbito relacional. Es decir, acercarnos a la historia, y no solo a la historia, a las relaciones entre las culturas y las literaturas peninsulares, poniendo el foco en las relaciones, es decir, en aquello que sirve para unir o también para distanciar, pero siempre a través de las relaciones. Por eso creo que esta revista, de cuyo contenido estoy francamente orgulloso, y creo que todos lo estamos, es un reflejo fiel de lo que son los estudios ibéricos, que es un mapa plural, heterogéneo y dinámico de unas relaciones establecidas de una manera no binaria, como tradicionalmente tendíamos a pensar, que era una relación entre, por decirlo así, Lisboa-Madrid, o la literatura portuguesa aislada con la literatura española aislada, sino que defiende la posibilidad de entender la península ibérica como un contexto geocultural con características intrínsecamente propias y que permite un flujo de idas y venidas de relaciones culturales entre varios contextos no
no necesariamente estatales, sino contextos culturales y lingüísticos, que provoca y favorece el entendimiento de la península como un espacio absolutamente privilegiado desde el punto de vista cultural. Y yo soy un ferviente defensor y creo profundamente en esta realidad. La península ibérica, desde el punto de vista cultural, es un hervidero de relaciones, de flujos, en los que intervienen factores culturales y también ideológicos, profundamente entremezclados, que hace que estemos en un territorio interesantísimo para el abordaje académico desde esta perspectiva de los estudios literarios. Es verdad, decía Apolinario, con toda la razón, que no es lo mismo el iberismo que los estudios ibéricos. No es lo mismo. Es decir, hay muchos especialistas en el iberismo. Básicamente es tender a pensar que la estrecha vinculación, por no decir la unión, sea del tipo que sea, entre España y Portugal, entre los dos estados, favorecería pues un estatuto mejor, más potente, más poderoso de la península en el mundo. Lo decía el profesor Carlos Reis refiriéndose a Saramago. Saramago piensa que la península ibérica, aliada con la América del Sur, con las raíces africanas, podría ser una voz que tuviese una importancia mayor en el contexto de la Unión Europea que las dos naciones por separado. Sin embargo, en el ámbito de los estudios ibéricos hay muchas personas que no creen en esto. Es decir, hay personas que estudian las relaciones entre los diversos aspectos, las diversas culturas, por decirlo así, de la península, sin creer, sin tener esa actitud política, diríamos así, de pensar que juntos habría una voz, digamos, más audible. Cierto es, para contraponer a esto, que la realidad es que tanto el iberismo como los estudios ibéricos nacen de una realidad que también podríamos vincular, y voy a intentar explicarlo. Decía Apolinario, los estudios ibéricos, y con razón, nacen en contexto anglosajón debido a la crisis, entre otras cosas, de las literaturas nacionales. Es decir, la literatura española comienza a tener una cierta crisis, el estudio de la literatura y de la cultura española en un contexto anglosajón, por no estudiarse en relación con las hispanoamericanas, por entender, en fin, pues que un eurocentrismo, por decirlo así. Y en el ámbito de la cultura portuguesa sucede algo parecido, ¿no? En relación a Brasil, es decir, comienza en los años 80, sobre todo 90 del siglo pasado, un proceso de emergencia extraordinario de Brasil y en paralelo de algunos países hispanoamericanos, y entonces los académicos estadounidenses, sobre todo, comienzan a pensar, hay que vincular de alguna manera, hay que reaccionar ante esta posibilidad. Y entonces surge lo que definía antes Antonio Apolinario, un área de conocimiento que dice, vamos a ver si relacionando todo esto, relacionando las diversas posibilidades de encuentros y desencuentros en el ámbito ibérico con todas sus raíces en el Atlántico, conseguimos de alguna manera equilibrar esta situación. Por decirlo de una manera muy directa y muy clara. En ese sentido, los estudios ibéricos son una reacción ante una cierta crisis de una parte del hispanismo, si podemos decirlo así, ¿no? Es decir, los estudios ibéricos son una reacción a un sentimiento de decadencia. Entendamos la decadencia en un sentido noble del término. Y, en cierto modo, el iberismo, sobre todo el iberismo de la segunda mitad del XIX, o de los últimos 30 años del siglo XIX, también nace como una reacción a una decadencia. Igual que el iberismo de Saramago sale o surge ante una sensación de cierta decadencia, de que Europa subestima a la península ibérica. En el último tercio del siglo XIX, pues surge esta sensación de que ante la nueva conformación de los estados-nación en Europa y todo el panorama que se comenzaba a fraguar, pues España y Portugal tenían voces muy débiles y que sería posible juntos tener una voz más poderosa. Por tanto, no es lo mismo estudios ibéricos e iberismo, a pesar de lo cual sí ambos son una reacción en contextos absolutamente diferentes a un mismo sentido de decadencia, a un mismo sentido de existe la posibilidad de enfrentarnos a esta realidad desde una noción, desde un foco diferente. Por eso yo creo, y ya finalizo esta intervención, que este número de la revista de estudios literarios se sitúa en la vanguardia de los estudios ibéricos. Es decir, en esta revista
cuyo contenido ya ha abordado Antonio Apolinario, encontramos el elemento fundamental de los estudios ibéricos, que es el reconocimiento del otro, el reconocimiento de la heterogeneidad de la península, el reconocimiento de que las relaciones no son radiales en la península entre un único centro y varios puntos alrededor, ni siquiera son binarias entre dos puntos, sino que son, por decirlo en un término de la profesora Elena Buescu, rizomáticas, es decir, son policéntricas. Hay varios centros culturales en la península y alrededor de esos centros se generan multitud de relaciones y todas ellas, aunque probablemente no tengan el mismo volumen, porque es lógico que no lo tengan, pero sí deben tener su reconocimiento en igual medida. Sí deben tener el reconocimiento de que todas ellas son igualmente importantes en la configuración de ese espacio común plural ibérico. La revista de estudios literarios que acaba de nacer aquí, el número 11, es el fiel reflejo de esa situación. Hay artículos que abordan temáticas desde los siglos XVII hasta el siglo XXI, incluso. Hay artículos que abordan las relaciones entre Cataluña y Portugal, entre Portugal y Galicia, entre la literatura española y la portuguesa. Hay artículos sobre poesía, sobre narrativa, sobre teatro, hay artículos de órbita teórica, hay artículos sobre la traducción, el encaje de los estudios literarios, es decir, es un mapa plural profundamente, y subrayo la palabra, profundamente actualizado, es decir, la vanguardia de las investigaciones de los estudios ibéricos están aquí representadas y por eso pienso que es un número que será, felizmente, afortunadamente, un referente para el futuro en el área. Y es un referente pues, que sin duda debe, y yo en mi parte pues, reitero el agradecimiento, debe esta oportunidad a la idea del profesor Carlos Reis y a la voluntad y al trabajo de Antonio Apolinario.